Olá, sejam bem-vindos ao Não Alimente Zumbis, eu sou a Nath. Hoje eu venho com uma dica que acabou de estrear na Netflix. O documentário O Homem Mais Odiado da Internet promete trazer tudo aquilo que a gente gostou lá na produção O Golpista do Tinder. Quer saber um pouquinho mais? Por que você precisa assistir? O que conta essa história? Eu vou te falar tudo nesse vídeo. Claramente a gente está fascinado por produções que vão tratar de assuntos que envolvem crimes cibernéticos. A gente viu o boom que foi O Golpista do Tinder, da Netflix também, e outras produções que também estão na Netflix e que tratam do mesmo tema, como Cyber Hell, que vai contar a história de um caso coreano que envolve também a publicação de fotos íntimas de garotas. E a gente tem também Terra de Ilusões, que vai trazer vários casos que envolvem esses golpes e esses crimes que envolvem a internet. São coisas que a gente vê claramente que pode cair fácil, principalmente quando se é mulher. Só que esse documentário da Netflix, que se chama O Homem Mais Odiado da Internet, que tem 3 episódios entre 1 hora e 50 minutos cada, vai aprofundar um pouquinho mais esse tema, que vai contar a história desse criminoso que se chama Hunter Moore, que ali no final de 2011 e início de 2012 criou um site de imagens pornográficas de vingança, aonde as pessoas enviam as fotos de namoradas, namorados, né, com o intuito de causar algum mal com aquela publicação, né? São fotos de pessoas nuas com as redes sociais vinculadas a ele. Foi uma coisa muito nichada que ele fez, né, colocando essas imagens nesse site, e depois se tornou algo de nível nacional nos Estados Unidos. O Hunter ficou muito famoso, não apenas o seu site de pornografia de vingança. A princípio, o que a gente começa a entender no documentário é que as pessoas voluntariamente enviavam essas fotos, né, nudes do corpo, de alguma parte, e depois foi escalando em situações mais bizarras, desafios que são bem nojentos e aparece no documentário, tanto que ele é para maior de 18, por isso não é para todo mundo, já que ele vai tratar desse tema, né, que é basicamente um abuso, a violação da sua privacidade. Só que enquanto o Hunter estava fazendo isso como, digamos, um site hospedeiro dessas imagens, né, ele não estava cometendo nenhum crime, mas ele acabou colocando a imagem de uma garota, e a mãe dela não ficou nada feliz com isso, e acabou acontecendo uma grande caçada para que o Hunter fosse acusado deste crime, que a princípio era de hacker. Ele estava invadindo as contas pessoais e roubando essas imagens privadas. Essas pessoas não tinham enviado aquelas fotos para o site dele, ninguém tinha enviado. Ele teve acesso àquelas imagens de maneira ilegal. É aí que o FBI entra e toda uma investigação começa. Mas o diferencial deste documentário é que a gente vê pouco da investigação do FBI que vai assumir tudo isso. É mais sobre a investigação desta mãe, da Charlotte, que acabou movendo o mundo para tirar a imagem da sua filha daquele site e achar um jeito de condenar o Hunter. Ele que já estava naquela época, em poucos meses, uma subcelebridade, um DJ. Ele era totalmente surtado e não se importava em ser o homem mais odiado. Só que quanto mais ódio, digamos, as pessoas tinham dele, mais fama ele tinha. Imagina se isso fosse hoje em dia. O que rendeu para ele uma certa grana teria com certeza rendido muito mais e a fama dele teria ficado muito maior. É isso que a gente vê os paralelos, sabe? A raiva. Lá em 2012 ele ficou com aquela fama toda, e a gente imaginar se fosse hoje ele também teria essa fama. E o trocadilho de homem mais odiado é porque ele fez tudo o que fez com aquelas vítimas.
usando elas, colocando as imagens delas sem autorização naquele site, humilhando. As pessoas perseguiam aquelas garotas e aqueles homens também que as imagens acabavam lá, já que as redes sociais estavam vinculadas, e mesmo assim ele ganhava cada dia mais seguidor e cada dia mais dinheiro. E eu gosto que o documentário, ele até usa disso no final para comentar que ele foi convidado para fazer parte do documentário, para dar o seu relato, mas ele acabou recusando, mas ele só coloca no final: a gente usou a imagem dele mesmo assim. Porque a gente vai ter ali no documentário cenas de festas que ele foi, de reportagens que ele participou, de veículos da mídia, né, programas que ele foi convidado na época, porque o site dele foi uma grande, digamos, revelação naquele período, entende? Mesmo ele usando e as pessoas que eram fãs dele atacando aquelas mulheres, aqueles homens que estavam ali com seus corpos expostos naquelas imagens, com as suas redes sociais, né, com o seu Facebook ali, mesmo assim, ele estava no auge, ele estava com tudo e ele sabia. Algo que a gente vê em todos esses psicopatas, né, a certeza da impunidade, deles serem quase deuses. E esta mãe, a Charlotte, mostrou que não seria bem assim. Ele seria punido de alguma maneira. E é isso que a gente vê no documentário, nesses 3 episódios, né? Como que ela conseguiu levantar essas provas, colocar o FBI no meio e um pouco também do relato dessas mulheres e desses homens que acabaram com as suas imagens e quase acabaram com as suas vidas devido a tudo que veio com aquilo, né? O Hunter tinha um grupo que se chamava A Família, que seguia ele e aplaudia tudo que ele fazia. Olha, eu não vou dizer que é absurdo, porque a gente sabe que acontece. Então, se você está procurando um documentário sobre um caso investigativo que vai envolver questões ali legais de imagem, como esse homem, né, o homem mais odiado da internet, foi punido, ou se ele continua preso, o que aconteceu com ele, que caso foi esse, né, da internet, até os anônimos, né, esse grupo, ele foi envolvido naquela época para tentar, digamos, frear o que o Hunter estava fazendo. É realmente um ótimo documentário para você assistir hoje. A trilha sonora é perfeita, mas cuidado porque tem cenas muito fortes que podem gerar alguns gatilhos e é para maior de 18. Se você já assistiu, me contem aqui se vocês lembravam desse caso, se vocês conheciam essa história, me contem aqui também nos comentários. Não esqueça de deixar o likezinho e se inscrever aqui no canal para outras dicas que eu trago aqui.